As festas judaicas, também chamadas de festas do Senhor, não são apenas celebrações antigas que Deus deu a Moisés para que o povo judeu praticasse. Na verdade, cada festa que Deus deu ao povo judeu representa um tempo determinado, representa um tempo profético. Essas festas são sombras de tudo aquilo que Jesus Cristo vem cumprindo ao longo do tempo. E compreender essas festas vai te ajudar a desbloquear profecias. Tudo que é falado nas festas do Senhor nos ajuda a compreender o linguajar profético da palavra de Deus. E se você não assistiu ao vídeo anterior, eu sugiro que você pare tudo o que você está fazendo, pause esse vídeo, assista ao vídeo anterior para você ter uma melhor compreensão, porque esse vídeo aqui é um vídeo continuação. Nós estaremos falando apenas das festas que Jesus ainda não cumpriu. Existem 4 festas que Jesus já cumpriu profeticamente. E existem 3 festas que uma Jesus está cumprindo e 2 ainda não se cumpriram. Não entendeu o que eu falei? Então vai lá, assista ao vídeo anterior, combinado? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal A Lâmpada para os Meus Pés. Como eu falei, o nosso Senhor Jesus tem cumprido as festas de maneira profética. Jesus Cristo, ele cumpriu a Páscoa, ele foi o Cordeiro Pascal que morreu na cruz do Calvário por nossos pecados. E por causa deste sacrifício, Jesus Cristo cumpriu a festa de pães asmos. Por quê? Porque nós fomos libertos do fermento do pecado. E Jesus Cristo cumpriu as primícias. Ele cumpre a festa das primícias quando ele ressuscita dos mortos e ele é a primícia dos que dormem. E por causa dessa ressurreição, nós ressuscitaremos também. E o Senhor, ele cumpre também a festa de Pentecostes, quando ele derrama o Espírito Santo sobre a igreja. Lembra? Atos capítulo 2, ele derrama o Espírito Santo e ali, como na festa de Pentecostes, os 2 pães são untados, são ungidos. O nosso Deus tem ungido a igreja e capacitando ela. Essas 4 festas que eu citei agora, até a festa de Pentecostes, são festas que já foram cumpridas profeticamente. Agora, por causa do derramar do Espírito Santo, Jesus está cumprindo a festa das trombetas. Ele derramou o Espírito Santo e está capacitando a igreja para anunciar a volta de Jesus, que é a festa da expiação. E logo após a festa da expiação tem também a festa dos tabernáculos. A festa das trombetas, a festa da expiação e a festa dos tabernáculos são as 3 festas que não se cumpriram ainda profeticamente. E hoje nós estaremos falando apenas da festa das trombetas. Qual é a implicação e como nós podemos identificar o cumprimento da festa das trombetas em nossos dias? Primeiro vai lá comigo em Atos dos Apóstolos capítulo 2. Atos dos Apóstolos capítulo 2. Vamos ler dos versículos 1 a 4, que diz assim: Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. É muito curioso que Jesus Cristo ele cumpre de maneira profética a festa de Pentecostes no derramar do Espírito Santo. E esse derramar aconteceu justamente na data exata, quando o povo em Jerusalém estava comemorando, estava celebrando a festa de Pentecostes. Por que eu falei primeiro sobre o revestimento do Espírito Santo? Porque para a igreja receber a capacitação para cumprir a festa das trombetas, primeiro precisa vir o revestimento do Espírito Santo. E Deus já tem revestido a sua igreja desde este momento, desde o derramar do Espírito Santo na igreja primitiva. Agora, recua um pouquinho em Atos capítulo 1, vamos ler o versículo 8 que diz assim: Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra.
Então, Deus derrama o Espírito Santo sobre a igreja. E por causa do derramar do Espírito Santo, Jesus cumpre na igreja a festa de Pentecostes. O versículo 8 que eu acabei de ler está falando sobre este poder que desce sobre a igreja para que a igreja seja testemunha. E a partir daqui se inicia a celebração ou o cumprimento profético da festa das trombetas. E a festa das trombetas, também chamada pelos judeus de Yom Teruah e Rosh Hashanah, era uma festa que era celebrada no dia 1º do mês 7. E por que eu estou falando dessa data? Porque até nas datas, Deus tem um recado profético para a igreja. A festa das trombetas era celebrada no 1º dia do mês 7 e tinha um intervalo de aproximadamente 4 meses em relação à celebração da festa de Pentecostes que antecedia essa festa das trombetas. Então, acontecia ali a festa das trombetas e com um intervalo de aproximadamente 4 meses era celebrada a festa das trombetas. Esse período, esse intervalo, era chamado pelo povo judeu de período ou tempo de trabalho. Eles não celebravam festa nenhuma neste período, eles apenas ficavam preparando a terra para que aquela terra desse mais fruto. E aqui tem um recado profético muito importante, porque lá em Atos capítulo 2, como eu li, registrou a descida do Espírito Santo. E nós estamos no período de trabalho, que são esses 2000 anos. E aqui, neste período, Deus espera que celebremos a festa das trombetas. Agora, com essas poucas informações que eu te dei até agora, eu te pergunto, como devemos celebrar ou como devemos cumprir de maneira profética a festa das trombetas? Para responder melhor essa pergunta, eu te convido para você ir lá comigo em Levítico capítulo 23. Vamos ler os versículos 23 e 24, que diz assim: Disse mais o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel, dizendo: No mês 7º, ao 1º do mês, tereis descanso solene, memorial, com sonidos de trombetas, santa convocação. Esse é o texto em que Deus está dando essa ordenança para Moisés. Olha, vocês precisam celebrar a festa das trombetas. A festa das trombetas, como eu falei no início, também chamada de Yom Teruah, essa palavrinha teruah significa grito ou significa alarido, também significa anúncio. Então, a festa das trombetas, ela era celebrada para fazer um anúncio. E o que eles estavam anunciando? Eles estavam anunciando a festa da expiação. E é justamente assim que eles celebravam a festa das trombetas. Eles tocavam as suas trombetas, eles gritavam, eles anunciavam a próxima festa, que é a festa da expiação. A festa das trombetas, ela existia para anunciar a próxima festa, que é a festa da expiação. E é exatamente isso que Deus espera de nós, que nós gritemos, que nós preguemos a palavra de Deus. Se você foi escolhido por Deus, se o Espírito Santo habita em você, saiba que Deus está te chamando para celebrar a festa das trombetas, para anunciar o dia da expiação, que é a volta de Jesus. Vai lá comigo em Ezequiel capítulo 33. Ezequiel capítulo 33, vamos ler a partir do versículo 2, que diz assim: Filho do homem, fala aos filhos do teu povo e diz-lhes: Quando eu fizer vir a espada sobre a terra, e o povo da terra tomar um homem dos seus limites, e o constituir por seu atalaia, e vendo ele que a espada vem sobre a terra, tocar a trombeta e avisar o povo, se aquele que ouvir o som da trombeta não se der por avisado, e vier a espada e o abater, o seu sangue será sobre a sua cabeça. Ele ouviu o som da trombeta e não se deu por avisado, o seu sangue será sobre ele, mas o que se dá por avisado salvará a sua vida. Mas se o atalaia vir que vem a espada e não tocar a trombeta, e não for avisado o povo, se a espada vier e abater uma vida dentre eles, este foi abatido na sua iniquidade, mas o seu sangue demandarei do atalaia. Aqui está dizendo basicamente que tocar a trombeta é ser um atalaia de Deus.
O atalaia era aquele que ficava na parte mais alta do palácio ou da fortaleza, e ele ficava ali vendo se o inimigo estava se aproximando daquele palácio ou daquela fortaleza. E se você que está me assistindo recebeu a palavra de Deus, significa que você já está enxergando mais longe, você está enxergando numa distância maior do que a maioria das pessoas. Você recebeu o Espírito Santo, você é o atalaia de Deus. Você tem uma trombeta nas suas mãos e você precisa tocar essa trombeta para avisar as pessoas que o juízo de Deus se aproxima dessa terra. Nós precisamos anunciar profeticamente a próxima festa que vai acontecer, que é a festa da expiação, que é a volta de Jesus. Então, tocar a trombeta significa anunciar a palavra de Deus. E todo aquele que recebeu Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida, todo aquele que enxerga que o dia do Senhor está próximo, precisa anunciar esta palavra. Se você sabe que Jesus vai voltar e conhece alguém que está no erro, saiba que é o seu dever avisar para essa pessoa que ela precisa se arrepender de seus pecados e parar com aquelas práticas. Agora que você tem o entendimento de que tocar a trombeta de maneira profética significa anunciar a volta de Jesus, vai lá comigo em um texto muito conhecido, em Joel capítulo 2, vamos ler o primeiro e o segundo versículo, que diz assim: Tocai a trombeta em Sião e dai voz de rebate no meu santo monte. Perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, já está próximo. Dia de escuridade e densas trevas, dia de nuvens e negridão. Como a alva por sobre os montes, assim se difunde um povo grande e poderoso, qual desde o tempo antigo nunca houve, nem depois dele haverá pelos anos adiante, de geração em geração. Agora vai lá comigo no versículo 15, que diz assim: Tocai a trombeta em Sião, promulgai um santo jejum, proclamai uma assembleia solene. Viu aqui? Toque de trombetas para anunciar a volta de Jesus. Então nós precisamos tocar a trombeta, nós precisamos anunciar a volta de Jesus. Mas olha só o mistério que está escondido aqui no versículo 15. Agora eu vou te dar um pequeno spoiler, um pequeno sinal do que nós vamos estar falando no próximo vídeo. Versículo 15 tem vários mistérios e vários segredos aqui. Vou ler o versículo de novo. Diz assim: Tocai a trombeta em Sião. Tocar a trombeta você já sabe que é anunciar a palavra de Deus. E quando fala em Sião, todas as vezes que você ouvir falar sobre Sião, aqui está nos direcionando para falar da nova aliança. Da nova aliança. Sinai significa antiga aliança. Sião significa o monte da nova aliança. Então, tocai a trombeta em Sião significa pregue a palavra de Deus e anuncie as boas novas de Jesus. E quando ele fala promulgai um santo jejum, ele está nos direcionando para falar a respeito da festa da expiação. A única festa que era obrigatório, ou Deus exigia a humilhação do povo, era a festa da expiação. Então, quando você ouvir falar sobre toque de trombetas e na sequência falar sobre jejum, é que Deus está nos pedindo para anunciar as boas novas de Jesus e o juízo de Deus que está se aproximando. Se eu pudesse parafrasear esse versículo 15 de maneira profética, eu acabei de inventar esse termo, parafrasear de maneira profética. Esse texto, no versículo 15, está dizendo assim para nós: anuncie a palavra de Deus e fale das boas novas, porque o dia da expiação, o juízo de Deus, está voltando. Compreendeu? No próximo vídeo nós estaremos falando a respeito da festa da expiação. Mais uma vez eu quero te agradecer pela sua incrível companhia. Que Deus te abençoe ricamente e eu te aguardo no próximo vídeo.